infelizmente, o nosso teto solar abriu. Deu uma rachadinha bem aqui, ó. O que nos resta é pedir ajuda com a fita. Tá muito tarde, eu confesso que eu tô um pouco desanimado, não sei se vai dar certo. Isso, galera, um novo dia, novas energias. Abastecemos o carro e o meu medo era: e se der recusado o cartão, porque a gente não tem mais R$1 no bolso, quer dizer, um peso argentino no bolso, porque foi tudo no rolê de ontem, com gasolina, pagando a gasolina do cara, mas tudo certo, o cartão passou. Não vou falar marca porque eu já quero ser patrocinado nesse vídeo por uma dessas bandeiras de cartão de crédito internacional. Cartão de crédito não, né? É de conta internacional. A gente usa uma que funcionou muito assim em Montevidéu, ou no Uruguai como um todo. E aqui na Argentina, algumas máquinas não funcionam. Quando eles tentam por aproximação, tem que inserir. Aí inserindo funciona. Aí às vezes nem por aproximação e nem inserindo. Então a gente às vezes eu já tive que deixar compras no supermercado porque não passou cartão nenhum. Mas a grande maioria passa, funciona. Só que a gente fica sempre nessa agonia de saber se vai passar ou não. Então pode ser que acabe não acontecendo, sabe? E hoje, se não passasse, ia ser um grande problema, porque a gente não tem dinheiro. Imposto de gasolina nunca aconteceu, Nunca aconteceu. E sinceramente, às vezes parece uma leseira do caixa. Às vezes eu acho que ele seleciona na maquininha uma opção que ele não sabe lidar com aquele cartão, sabe? E é por isso que daí, não sabemos. Esse aqui é o nosso cenário de hoje. Igual de ontem. Igual de ontem. Como a gente falou no último vídeo, grande parte aqui da Argentina é desse jeito aqui, só um grande descampado mesmo. Ontem que no meio da agonia que a gente pegou aquele deserto, né? Mas eu preferia estar no descampado, pra ser bem sincero. Ontem o Diego tava... Ele fez aquela fala final e tal. Um pouco chateado não, mas assim, por conta da angústia toda que a gente passou e tudo. Mas os cenários de todos os lugares que a gente passou ontem eram extremamente lindos. Até quando a gente tava no meio da praia, lá naquele desertão, era um negócio muito doido, que eu particularmente nunca tinha visto. Parecia que a gente tava no filme Dunas, sabe? Não parecia? Mad Max, um negócio assim, sabe? Não, e fora isso, tinham os iglus, porque lá tem um camping, né? E tinha uns iglus de frente pra praia, no meio das areias e tal. Então era um cenário bem legal. Se a gente não tivesse desesperado por gasolina e achando que ia ficar no perrengue, com certeza, né? Que ficamos. A gente teria curtido mais, né? Eu acho. Teria curtido muito mais. Eu, particularmente, se a gente tivesse gasolina, eu ia querer ter ficado hospedado não, eu ia querer ter dormido na praia ontem, porque tinham diversos não, mas alguns motorhomes em alguns pontos específicos dormindo, de frente pra praia. O dia Só que ia entrar muita areia também, né? Mas acho que é um perrengue que vale a pena, porque tava bem bonito. Tava bem bonito. A gente teria curtido muito mais se fosse a gasolina. Galera, e no nosso caminho aqui, a gente fez um desvio de 6 km entrando aqui na costa de novo, que foi o nosso terror no último vlog. Mas para conhecer a cidade de Las Grutas. A gente vai lá, tá aqui a 6 km, vale a pena fazer esse desvio para conhecer a cidade, dar mais um check aí, uma cidade na nossa lista, né? E ainda mais porque todas as pessoas que a gente cruzou no caminho, e a gente falava que tava descendo pro Ushuaia e tal, então falava, vocês vão passar em Las Grutas, né? Vocês vão passar em Las Grutas, né? Eu falei, meu Deus, o que é que tem em Las Grutas? Pra todo mundo mencionar esse lugar. Inclusive ontem, quando a gente tava lá no perrengue do posto, as pessoas falaram pra gente passar em Las Grutas, então vamos passar em Las Grutas. Encontramos uma ruazinha aqui em Las Grutas, que com certeza é a rua principal da cidade para turista também. Ela é só para pedestres e ela é repleta de bares, lojas, restaurantes, sabe? Deve ser a coisa mais legal de fazer na cidade assim, à noite, porque agora a gente tá passando aqui e tem muita coisa fechada. As lojinhas, as tendinhas de artesanato. Com certeza é um rolê que funciona só à noite, que fica movimentado à noite. Mas a gente não vai dormir aqui, mas seria bem legal, né? Dormir aqui se a gente não tivesse com esse prazo pra chegar no Ushuaia. A ideia ontem era a gente ter dormido aqui.
Em Las Grutas. Mas aí como a gente ficou sem, a gente foi pro posto de gasolina mesmo. Pô, e o dia teria sido perfeito, porque durante o dia foi muito legal. Finalizar aqui à noite teria sido bacana, porque a gente ia comer várias comidinhas aqui de rua, nessas tendinhas. E tá aí, né? A gente entendeu agora porque a galera falava, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Isso aqui deve ser massa demais. Quantas cidades que a gente passou até agora que são bem turistinhas? Sim, assim, né? Das pequenas. Assim, todas têm essa pegada turistinha, mas mais pra uma vila, né, Mendelson? É. Derrubando aqui. É mais pra uma vila. Foi, mas acho que a gente tava passando, a gente tava fazendo um comparativo ali com o Brasil, meio Caraíva. Meio Caraíva. Assim, mais roots e tal. Agora, aqui não, aqui já é bem mais urbanizado. Galera, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas aquilo que a gente falou se confirma aqui, olha. A água do mar, ela é mais verdinha, mais clarinha. Aqui sim vai ficando bonito o negócio das praias, né não? Só que o que deixa elas não tão pretas, né? Porque a areia é escura. É. Aí aqui na orla, logo quando bate na praia, vai assim, ficando a água cinza, fica... né? Mas pro que a galera tem aqui, né? Pode dizer que é bem bacana. A gente já viu, desde que a gente tá ali pelo Uruguai pra baixo, aqui é um dos mares mais bonitos. E gente, assim, a gente não tá falando mal do lugar não, tá? A gente tá trazendo fatos. A gente não é um canal de ficar só, tipo, ai, que coisa bonita, que coisa linda, não sei o que. Inclusive tem um quadro no nosso canal que agora que é o Sincerão, que depois de alguma atração, alguma coisa muito famosa, a gente senta pra conversar com vocês no final do vídeo e falar o que a gente achou de fato. E isso não significa que a gente senta pra fazer uma crítica negativa. A gente senta pra alinhar expectativas, pra se um dia você quiser ir visitar, você já sabe o que é e não fica só preso àqueles vídeos de youtubers que fazem, ai gente, é tudo belo, maravilhoso, só pra dizer que a sua viagem foi maravilhosa quando teve alguns percalços ali, né? Ou alguma coisa que viu e não se agradou. Galera, estamos deixando Las Grutas e definitivamente nós entendemos porque que todo mundo falava pra gente passar por aqui. É muito bonitinha mesmo a cidade, vale a pena. Teria sido muito melhor se a gente tivesse chegado aqui pra dormir no finalzinho do dia, sabe? Porque a gente teria aproveitado melhor as barraquinhas, a loja, o movimento ali daquela rua mais turística. A praia também é bonita, como a gente disse aí também no nosso relato lá na cidade ainda. Pena que a gente tá com essa pressinha aí, né? Mas também foi um passeio que foi legal. Não foi, apesar de ter algumas coisas fechadas, não foi um desperdício, não. Vamos rodar agora 317 quilômetros, galera. Bastante coisa porque a gente tem feito. A gente tem feito geralmente 100 e pouco, 200 e pouquinhos quilômetros. Agora 317, vai ser aí 3 horas e 20 de estrada. 117 quilômetros depois, não incorreremos no mesmo erro. Temos ainda mais da metade do tanque cheio, mas vamos encher de novo aqui no YPF que apareceu no nosso caminho para seguir essa viagem, porque ainda temos 199 km, mais 2 horas e 9 minutos. A gente vai mais para Puerto Madryn. Aí ele fica mais perto, a gente precisa entrar. A gente precisa fazer um câmbio lá em Puerto Madryn. E a gente está pensando em dormir no IPF por lá e talvez ir para Puerto Pirâmide só amanhã. Galera, a gente chegou numa parte aqui da viagem que os ventos são muito fortes. Quando passa caminhão assim do lado, ó, dá um medo da zorra, mano, treme tudo. Aquele carro ali da frente, agora a gente se afastou um pouco dele porque a gente reduziu a velocidade por conta dos ventos. Mas ele tá assim, galera, ele vai assim, ó. Vou tentar, quando a gente chegar mais próximo dele, eu vou tentar mostrar pra vocês terem uma ideia do quanto é forte os ventos. Tanto os ventos que cortam aqui mesmo na estrada, os ventos da natureza, como também os ventos do caminhão.
Os dois se encontrando, mano, treme tudo a Kombi, né, mesmo? Você tem que manter o volante firme, né? E a Kombi, ela já não é um carro muito estável, sabe? Então, quando eles passam... Só que isso não estava acontecendo antes, tá? Isso tem uns 10 minutos que tá assim. Tá complicado, fico pensando mais lá na frente, porque depois já ficando cada vez pior esses ventos mais fortes. A gente vai ter que andar aí a 50, vai depender da velocidade do vento, mas é muito perigoso, cara. Uma rajada dessa pode jogar a gente. Galera, depois de muito vento, olha, acho que não dá pra ouvir, mas o vento faz até um barulho, cara. Estamos entrando aqui em Puerto Madryn. Puerto Madryn. Ou Puerto Madryn. Essa cidade, galera, fica a 27 quilômetros passando da entrada de... Olha esse barulho. Esse é o vento. Fica a 27 quilômetros passando da entrada da Península Valdez, né? Então a gente veio um pouco mais aqui pra frente pra passar o dia aqui, trabalhar, fazer um câmbio, como a gente falou pra vocês. E amanhã, quando a gente for visitar a Península Valdez, a gente vai voltar 27 km pra fazer lá o nosso rolê, turistar. Talvez a gente durma lá também, não sabemos. E aí depois seguir viagem. Muito forte, galera, meu Deus, olha só o barulho que ele tá fazendo. Mas enfim, muita ventania, solzinho, não tá fresquinho, apesar da noite ter sido bem fresquinha. A gente dormiu com uma temperatura bem gostosa, mas aqui tá quente. Eu tô doido pra pegar logo o tempo frio que os nossos amigos estão pegando lá pra baixo. E por exemplo, lá no Ushuaia hoje tá fazendo 2 graus, galera. Quero começar a tirar a roupa de frio de dentro do guarda-roupa, guardar as roupas de verão, mudar esse cenário, né? Mudar o look também. Chegamos, galera, aqui no posto, onde a gente vai dormir hoje provavelmente. Eu não gostei muito do posto, ele é um posto pequeno, meio que dentro da cidade, ele não é afastado como os outros que a gente já parou. Mas tem uma marcação também, tem uma marcação no Everlândia também lá na praia, tu viu? Ali na costa. Não pode parar mais lá na costa. Ah, é? Aquele que a gente tava daria pra pernoitar lá, mas a gente achou muito pequeno, né mesmo? E não sei, não parecia confortável, sabe? A gente gosta de ficar naqueles que tem muito espaço, com caminhões também, pra ninguém... Pra não correr o risco de ninguém pedir pra gente sair por estar atrapalhando, sabe? Gente, a gente se ferrou muito. O nosso teto, ele simplesmente, eu não prendi ele aqui quando eu saí agora, e ele virou, quebrou o vidro e ele foi pra cima da placa solar. Bora ver como é que a gente vai tirar ele daqui agora. Fecha o olho, fecha o olho por trás. Mas é isso, galera, simplesmente esse aqui é o resultado da nossa negligência combinado com os ventos muito fortes do Uruguai. Para quem não acompanhou o último vlog, esse teto solar aqui já tinha feito isso antes. O vento de um caminhão que passou do nosso lado foi tão forte que ele estava aberto, né, não estava travado aqui, que ele levantou e se abriu, mas não quebrou, mas já tinha rachado ali na ponta, tá até com durex, ó. Só que dessa vez não teve conversa. Dessa vez, mais uma vez, nós saímos e esquecemos aqui, ó, de fechar, né, de travar. No primeiro caminhão que passou do lado, ele levantou, só que se quebrou todo. Não foi caminhão. Foi o vento comum, né? O vento comum.
O vento daqui é sobrenatural, galera. Sobrenatural. Agora nós simplesmente não sabemos o que vamos fazer, porque a gente tem data pra chegar no Ushuaia, mas a gente não pode andar com o teto assim. Nossa, saiu até os parafusos aqui, pô. Tem noção? Desprendeu os parafusos aqui, ó. É tão forte que desprendeu os parafusos aqui. Deixa eu mostrar lá em cima pra vocês como que ficou lá em cima. Olha só. A nossa sorte é que ele não estilhaçou tudo. Mas, cara, o que me impressionou foi que simplesmente a estrutura dele se quebrou. A estrutura, não foi o vidro que quebrou, foi a estrutura dele que se quebrou. E a gente tava renegando o kit de emergência. Menosprezando ele todo. E a Argentina obrigou a gente a comprar. Leia. A luvinha que a gente, inclusive, ainda falou a luvinha fuleira. A luvinha fuleira vai ajudar a gente a não se cortar pra colocar uma fita aqui. Hoje a gente tá colocando a fita aqui em cima. Pra ele não se espatifar mais, né? Porque, sinceramente, galera, voltar pro Brasil por conta disso aqui, agora, jamais. Não, tá não é a menor opção. A gente tá aqui do lado do Ushuaia, eu não volto pro Brasil mesmo. A gente vai dar um jeitinho de brasileiro aqui. Ele vai ficar agora fechado 100% eternamente, então não existe a possibilidade da gente esquecer ele aberto de novo, porque ele vai estar na presilha aqui, ou seja, não tem chance mais dele voar. Quando chover, isso aqui vai vazar, não tem a menor sombra de dúvida. Além disso, a porrada foi tão forte que eu não faço a menor ideia de como a borracha aqui do lado, quer dizer que ele tem borracha aqui, ó. Essa borracha impede que vaze. Mas uma borracha desse cantinho aqui, ela rasgou. Então com certeza vai entrar água por aí. Não, e fora e pior, ali, quando entra água por aqui, entra água aqui dentro do compensado e vai lá para dentro do nosso guarda-roupa. Então a gente vai ter vazamento dentro do guarda-roupa também. Dias de chuva pra gente vão ser dias de terror. A gente vai ter que procurar um lugar coberto para ficar. É isso, cara, vamos embora. Vamos fazer uma cotação aqui em alguma empresa de vidro. Vamos mandar uma mensagem para a Nambu, que foi a empresa que fez esse vidro, para pegar a referência desse vidro, porque obviamente é um vidro mais resistente, né? É o teto. Vamos cotar aqui pela Argentina mesmo, para saber se alguma empresa faz. E vamos colocar o vidro, se não for o olho da cara, né? Se não for mais barato ir pro Brasil. E o alinhamento dele a gente mesmo vai fazer. Porque a estrutura, né, como eu mostrei pra vocês mais cedo, a estrutura dele se rompeu também, não foi só o vidro. Galera, isso aqui é o máximo que nós vamos conseguir fazer. Passamos fita aí em tudo, a gente meteu ainda uma cera de vela aqui pra ver se veda. Pelo menos por hora. Não vamos deixar isso aqui abalar as nossas estruturas, porque como o Mendelson falou, basta a estrutura da Gretinha. Basta a estrutura da Gretinha abalada, a bichinha. A gente tá maltratando dela. E vamos seguir nossa viagem aí. Meter uma lona até encontrar um lugar que consiga meter um ACM para dar mais segurança pra gente. Porque senão a gente não consegue fazer os passeios, né? Sem isso aqui. E é isso. Partiu o Ushuaia. O menos ruim também é que não temos tantos passeios. E no Ushuaia nós vamos estar num Airbnb. Não vamos precisar deixar a Kombi por aí, a gente não vai ter... A gente vai deixar ela estacionada lá e... E aqui tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer com a Kombi mesmo, então vai ser menos... Não vai ser um problema tão ruim como a gente... Vai ser um problema? Vai ser um problema. Vai ser o fim do mundo? Não vai ser o fim do mundo. Não. E nem da viagem, e nem do projeto, e nem do canal, e nem de nada, meu amigo. É só um teto. Ai, meu Deus, chega de história pra contar. Eu não quero mais história pra contar, não. Eu quero aqueles vídeos tranquilos. O pessoal tava falando, pelo menos é uma história pra contar. Chega, mano, não quero mais contar história nenhuma, não. Ai, senhor. Vamos. Bom, galera, a gente colocou a cortininha do próprio teto dessa forma aqui, ó. Colocamos um ferrinho aqui para dar suporte para ela e prendemos esse ferrinho entre a borracha e o teto pra gente criar essa sustentação aqui. Porque caso aconteça alguma coisa de eventualmente esse vidro cair, isso aqui vai aparar os estilhaços e não vai machucar a gente nem nada, né? Não vai criar bagunça aqui. Vai aparar o máximo de estilhaço possível.
E lá em cima, o Mendelson tá colocando agora uma fita preta. A gente comprou uma fita preta aqui, parece uma fita isolante, mas é tipo também como se fosse uma fita durex, sabe? E aí a gente acredita que isso vai isolar da chuva também e vai segurar ainda mais o vidro, né, pra não cair. Ó, gente, esse foi o resultado do teto. A gente passou duct tape nela toda. Aí agora eu vou só passar aqui pelas laterais para dar uma segurada melhor. E um pouco lá dentro, que é pro vidro também não cair. Então bora ver se a gente consegue prender melhor e evitar pelo menos que a água entre, né? É isso. Finalizamos o nosso dia depois desse perrengão. Porque hoje foi, acho que na verdade, pior do que ontem, né? Ontem a gente só ficou sem gasolina. Tivemos que correr atrás, conseguimos colocar e vida que segue. Porque, não é só um teto solar, é o nosso teto, de fato. Então ele quebrado, a gente tá sem teto, sabe? É uma questão de segurança da Kombi, não só de conforto, de poder ficar em pé dentro dela, né? A gente não pode, do jeito que ele tava pelo menos, porque a gente deu um jeitinho bem bacana, mas do jeito que ele tava, a gente não ia poder sair, deixar a Kombi muito tempo sozinha, né? E fazer os passeios, então... Então, assim, foi um perrengue maior. Mas a gente deu o nosso jeito aqui, mas a gente também não pode se abalar tanto, porque querendo ou não, ainda tem viagem pela frente, ainda tem um Ushuaia todo pra gente chegar. Mas assim, galera, sendo bem honesto com vocês, a gente... Cara, a gente tenta não se abalar, né? Mas a gente se abala assim, tá? Porque assim, querendo ou não, foi um seguido do outro, né? Não é que acontece. Outro. E sei lá, eu sou meio supersticioso, sabe? Quando as coisas começam a dar muito errado, assim, eu já quero parar, recapitular, recalcular a rota... Mas a gente estava conversando aqui, a gente já consertou o teto, já tem, eu acho que 1 hora mais ou menos. E a gente parou aqui para dar uma refletida sobre o que nós vamos fazer, pensar com calma. E já traçamos um plano, né? E o que é o mais importante, vamos seguir sim para o Ushuaia. Isso aqui não vai... já estamos tão perto do nosso grande marco, né? A gente veio lá do norte do Brasil, gente. Já rodamos mais de 15 mil quilômetros, eu nem sei quanto é que tá o nosso 14, 15 mil quilômetros. Mas mais de 15 mil quilômetros, estamos muito perto do Ushuaia, então não vamos voltar por conta disso. Não vai ser esse teto que vai abalar nosso destino final, não. Final não. Nosso primeiro grande destino. A gente ainda tem um outro aí muito mais longe pra chegar. O Mendelson estava colocando aqui as fitas no teto e veio um caminhoneiro argentino, não sei se caminhoneiro ou só um viajante. Mas ele pensou que a gente estava botando fita para segurar as placas solares. E aí ele veio dizer que isso não ia adiantar, que os ventos patagônicos são muito fortes. Eles tiram até o climatizador. Até o climatizador são levantados lugar, por conta né? desse. Então é isso, galera. Boa noite para todo mundo. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Infelizmente foi mais um vídeo de perrengue. A gente começou o vídeo falando que hoje não teria nada, mas infelizmente aconteceu. Bola pra frente, tá tudo resolvido pelo menos por enquanto. Mais um teste de resiliência pra conta. E é isso. E olha só, quem tá super preocupado aqui, ó. Gente, um detalhe, eu acho muito engraçado que quando alguma coisa tá acontecendo, eu sinto no Sirius uma cara de quem, tipo, ele sabe que deu merda, então ele precisa ficar quietinho, porque ele fica muito comportado. Ele fica, ele vai lá pra frente, ele fica olhando. Ele fica assim com uma cara de tipo, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu vou ficar aqui só na minha, ajudando, não causando problema. Mas é isso, galera, valeu pra quem assistiu até agora, continua aí. Próximo vídeo tem ainda seguindo aí pro Ushuaia, muita aventura, muito lugar bonito. Então, amanhã provavelmente a gente vai ver muita coisa bonita. Amanhã talvez tenha chuva, talvez isso atrapalhe um pouco, mas é um lugar extremamente lindo, um dos lugares imperdíveis que a gente pelo menos já ouviu falar aqui da Argentina. E eu acho que também vocês vão gostar, tanto quanto a gente, de gravar o que a gente vai ver por lá, né? É isso mesmo. Então até mais, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.